E aí, galerinha, tudo bom? Estamos de volta direto do trono de Deus, né? E hoje a gente tem uma palavra que o Marcelo trouxe aí em Números 6, aguardando o Marcelão na área entrar, pra gente poder estar falando aí do que Deus trouxe ao coração do Marcelo e ao meu coração também, claro. O Senhor possa estar nos abençoando grandiosamente nesse dia. E você que está aí no replay, se por um acaso você não pôde estar meio-dia e 5 conosco, né? Falando sobre a palavra de Deus, não tem problema nenhum. Não significa que Deus vai falar com você só meio-dia e 5, Ele vai falar com você em todo o tempo, em toda hora, porque Deus nos ama e Ele tem o melhor para nossa vida, né? Então que essa palavra, mesmo que não seja na sua vida meio-dia e 5, que seja na sua vida o horário que Deus quiser e que Ele transborde sobre a sua vida, né? Lá em Números 6, aguardando aí o Marcelão na área vir para a gente poder estar conversando aí sobre o que Deus transbordou aos nossos corações. Deixa eu só dar um alerta aqui para ele. Ele de repente está me aguardando adentrar. E compartilha, gente. Curte, compartilha, né? Passa aí pro pessoal essa palavra que vem do trono de Deus. Vai transbordando aí no coração das pessoas, né? Que o Senhor possa estar trazendo novidade de vida. E Marcelão, cadê tu? Trazendo novidade de vida para cada um de nós. E que vocês possam me ensinar também, né? Porque aqui dá pra gente aprender junto. O Senhor diz que a gente aprende junto, todo mundo no mesmo barco aí, na Arca de Noé. E, e que a gente possa estar permitindo esse transbordo do Senhor na nossa vida, né? Então, o Senhor fala que a gente precisa estar em união, como diz lá no Salmo 13, né? Ou, perdão, 133, que a gente possa estar sempre em união, sempre guardados pelo Senhor, né? Para a honra e glória do nome de Deus. E que a gente possa estar dividindo esse conhecimento. Então, quando você comenta aí, quando você compartilha, quando você traz novidade, a gente aprende também. Então, o seu pensamento, o seu ensinamento, para que a gente possa também estar aprendendo aí com você, né? Como Arão e Miriam disseram naquele dia, Deus não fala só pela boca de Moisés, Deus fala pela boca daquele que ele quer. Então, Deus pode estar aí te usando para nos ensinar alguma coisa. E se você puder comentar aí o que Deus falou ao seu coração sobre essa palavra, será incrível, porque a gente vai poder aprender cada vez mais e mais com a palavra de Deus, né, não, Marcelão? Muito Fala bom, alguma é isso mesmo. Muito É bom, isso. é isso mesmo. Sim. Então, vamos lá, números 6, né? Número 6 do 22 ao 27. 22 ao 27. Olha o tanto de marcação, ó. Eu nem gostei, né? Mas é só do 22 ao 27. Eu sei. Então vamos Só lá. do 22 ao 27. Tá bom. Eu até Vamos escrevi, lá. escrevi na Bíblia. Ah, Você não costuma escrever na Bíblia, não? eu costumo muito. A minha Bíblia é toda escrita. Caramba! Ah, Nada não. nada não? Não. Então tá bom.
Qual a Bora? palavra, pessoal? Números 6, do 22 ao 27. É isso aí. Então, vamos lá. Número 6, do 22 ao 27. Quer que eu leia? Manda bala. Eita. Ele está dizendo assim, ó. O Pode ser Senhor até o disse a Moisés. 28? Pode ser até qual? O 28? Então, deixa eu te contar uma coisa aqui. Não tem versículo 28, não. Oxe, eu tô no... Eita, eu tô no 4, foi mal. Eu tô lendo errado, ó. Tá vendo? A pessoa viajou na maionese. Fiquei É isso preocupado mesmo. agora. É. Eu tô lendo outras anotações já, ó. É, eu fiquei preocupado essas anotações suas aí. Tomara que Viajei, seja no né? capítulo certo, Senhor. O Senhor disse a Capítulo Moisés. 6, capítulo 6, capítulo 6. Eu Então tá tava lá no bom. capítulo 4. Não tem problema, não. O Você lembra, Senhor eu lembro. disse, o Senhor disse a Moisés: Fale com Arão e com os seus filhos, dizendo que para abençoarem, ou que abençoem, os filhos de Israel do seguinte modo. Ou seja, Deus está orientando a Moisés para que Moisés oriente ao primeiro sacerdote, que é Arão, que foi escolhido por Deus, e os seus filhos eternamente serão sacerdotes na casa de Israel, certo? Fale com Arão e com seus filhos, dizendo que abençoem os filhos de Israel do seguinte modo. Então, é para abençoar os filhos de Israel da seguinte forma: O Só um Senhor os minutinho. abençoe e os guarde. Só um minutinho. Eles tinham esse costume de dar a mesma bênção, né? Por ordem do Senhor. E olha Como a que bênção interessante. apostólica, por exemplo. Isso mesmo. E olha só, no templo, né, de Jerusalém, durante o culto, os sacerdotes pronunciavam sempre essa mesma bênção, que se encontra em Números 6, de 24 a 26. Mas, vamos ler rapidinho, antes de você continuar, o porquê que eles faziam isso. Está lá em Levíticos 9, 22. Manda. Levíticos, olha a lei. Levíticos 9, 22. Vamos lá na lei. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. E desceu, havendo feito a oferta pelo pecado e o holocausto, e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação e, saindo, abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. E que, vendo o povo, alegrou-se ou jubilou-se e prostrou-se sobre o seu próprio rosto. Então, o Senhor, quando eles, pela lei, né? Eles fizeram essa bênção, o Senhor se alegrou disso, né? E aí ele consumiu toda aquela. Mandou fogo do céu, consumiu todo aquele holocausto. E o povo se alegrou diante do Senhor, porque o Senhor aceitou o holocausto, e aí se prostrou diante dele e o adorou. Então, por que que eles fazem essa bênção, né? Porque se o Senhor recebe bem, se o Senhor abençoa a partir dali, então eles entendem como como você disse, uma bênção apostólica, como não é uma reza. Reza é repetição de palavras, né? Então, assim, é como a oração que Jesus Cristo ensinou. Se você observar, todas as igrejas, ou todos os sacerdotes, ou todos os outros que fazem esse tipo de oração, eles fazem com a mesma técnica, no entanto, com palavras que venham do coração de Deus para o coração deles. Entendeu? Então é importante entender que não é uma repetição de palavras, é só uma conduta, um ensinamento. Compreende? Sim. Então manda bala. Beleza.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhe dê a paz. Assim os sacerdotes porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Quer começar? Eu tô meio longo aqui. Você não quer falar, não, primeiro? Tudo bem, vamos lá. O que que acontece? Primeiro ele fala, né? O Senhor te abençoe e te guarde. Só naquela questão, falando de novo sobre o que a palavra de Deus fala sobre ser uma oração, é que não ser uma repetição de palavras, né? Você utiliza isso sempre para os seus filhos, para você é o sacerdote do seu lar. O pastor é o sacerdote da igreja. Enfim, as pessoas que são lideranças, elas são sacerdotes de onde elas estão, porque elas são liderança daquele local. Então é importante que elas abençoem, pedindo a Deus que abençoe e guarde, que o Senhor te abençoe e te guarde. Sim. O Senhor te abençoe e te guarde. Você não vê nenhum deles colocando um pedido a Deus de que o Senhor te dê prosperidade, que o Senhor te dê riqueza, que o Senhor te dê dinheiro, que o Senhor te dê fama, que o Senhor te dê... Não, é o Senhor te abençoe, e bênção é ampla com relação a tudo, a todas as suas necessidades e realizações de sonhos e entre outras coisas, e te guarde, que é o mais importante. Te guarde para que você não venha a pecar contra ele, te guarde para que você tenha o caminho correto a seguir, te guarde para que você seja completamente abençoado por ele, que é a bênção da salvação, certo? Uhum. E aí ele fala que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Há uma outra tradução que fala assim, que o Senhor te olhe com agrado. Olha que lindo, né? Uhum. Que o Senhor te olhe com agrado. Tá lá em Salmos 4:6. Vamos rapidinho em Salmos 4:6. Uhum. Que o Senhor te olhe com agrado. Eu achei isso tão bonito. O Senhor nos olhar com agrado. 4:6. Isso. Diz assim: Há muitos muitos que... perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Olha o 7, que lindo, Marcelo. Diga. É mais de quantidade, ó. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. O Senhor te guarde, né? Só o Senhor me faz repousar seguro. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto, porque só o Senhor pode nos fazer conhecer o bem. Só o Senhor. Não existe nenhum outro que possa. Então, ele é uma súplica de benevolência, né? Senhor, me faz conhecer o bem. Senhor, porque só o Senhor tem o bem verdadeiramente. Quando perguntam a Jesus, né? Aquele rapaz vai falar com o Senhor ali, ele fala assim: bom mestre. E aí Jesus diz: bom é meu Pai que está no céu. Nem Jesus se vê como bom, né? Ele se coloca como bom. Ele diz: bom é o meu Pai quem está no céu. Ele é bom. Eu sou Jesus.
E aí você vê ele falando assim: quem é que pode? Quem é que pode nos mostrar benevolência? Quem é que pode nos mostrar o que é bom? Senhor, que a tua luz esteja sobre o nosso rosto. Quer dizer, só o Senhor é bom. Só no Senhor a benevolência. Só no Senhor a bondade. Então, é muito lindo esse salmo, esse salmo não, esse número que você escolheu. E números é chatinho de ler, viu? É, Número é chatinho de é ler. verdade, é verdade. Mas ele E me aí, levou lá no para um. Hum. ele fala: o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a você, mesmo em meio à luta, tudo isso você tem paz. É a paz que excede todo o entendimento. E aí, sobre ti levante o rosto, também tem uma outra tradução que significa que olhe com amor. Que o Senhor sobre ti te olhe com Com... amor. Olha, olha que gostoso isso, Marcelo. Que o Uhum, Senhor te olhe uhum. com amor. É perfeito. Que o Senhor te olhe com amor. Não tem palavras, né? Para É. expressar essa grandiosidade do Senhor na nossa vida aí. Pode falar, depois se tiver mais alguma coisa, eu vou falando também para te perturbar aí. Joia. Olha só. O Senhor abençoe e te guarde. E o 25 diz assim, ó, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. E aí você falou que tem uma tradução que fala o que mesmo sobre resplandecer o rosto? Que o Senhor te olhe com agrado. Olha só. O Senhor te olhe com agrado, com felicidade, com alegria, né? E é justamente isso, Cláudia. É justamente isso que me tocou aqui, esse texto, hoje. Estou lendo um livro fantástico, extraordinário, que minha irmã já me indicou algumas vezes, e que me trouxe essa palavra de números, que é um livro chamado Uma Vida com Propósito. Quem quiser depois pode chamar a gente no direct aí, eu tenho uma versão PDF desse livro, eu posso mandar para vocês. Ele é um livro extraordinário, são 40 dias de leitura e 40 dias com propósito. E ele diz justamente isso, ele diz assim, cara, que o que faz Deus sorrir. Porque é isso o que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ele. Faça Deus sorrir sobre vocês. E o Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Assim os sacerdotes porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Olha só que massa. Quer ser abençoado por Deus? Quer ter o nome de Deus no seu nome? Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre você. E como é que eu faço para fazer com que o Senhor se alegre para comigo? Essa aqui é a pergunta-chave da parada de hoje. É como que eu faço para que o Senhor se alegre comigo? Como que eu faço para fazer Deus rir? Deus é um cara bem-humorado. Como diz o Ele pastor Cláudio Duarte, se Deus não fosse uma pessoa bem-humorada, se não fosse um ser bem-humorado, ele não estaria serelepe pimpão lá em Gênesis, olhando para um lado e para o outro, o cara que é onipresente, onisciente e onipotente. Então, ele é um ser que sabe de tudo, está em todos os lugares e conhece tudo. Né? Então, nada passa por ele desapercebido. Então, ele viu o que aconteceu com Eva. Ele viu o que aconteceu com Adão e ele pergunta: Adão, Adão, onde você está, Adão? Né? Como que ele não pode ser um cara bem-humorado e perguntando para alguém onde ele está, se ele sabe exatamente onde todos estão e o que estão fazendo, o que fizeram, o que vão fazer? Então só pode ser bom humor e teste para ser aprovado, porque ele só queria uma coisa:
Oi, Glei Melo, lindona, seja bem-vindo. Ele só queria uma coisa, só uma coisa que ele queria. Ele queria. Obediência. Exatamente. Uau! Exatamente. O que que faz então agradar a Deus? E aí eu não vou para Adão, sabe? Sabe para quem que eu vou, Cláudia? E o que Ah, o livro me remete para Noé. Noé, Deus estava triste, insatisfeito, porque Deus tem sentimento. E ele olha para a humanidade, estava arrependido de ter criado a humanidade. Ele se arrependeu de ter criado a humanidade e disse: Eu vou destruir tudo. Porque eu não vejo um tudo. só. Eu não vejo um só. Eu não vejo um só justo. Eu não vejo um só honesto. Eu não vejo um só decente. E aí Noé dava alegria ao Senhor. Como que Noé dava alegria ao Senhor? E aí ele me traz aqui 5 pontos importantes de como fazer com que Deus sorria. Isso aqui, ó, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E a palavra de Deus diz que o coração alegre Formoseia resplandece o o rosto. rosto. Então, quer deixar Como ser Deus com a alegre, cara né? Olha, bonita? olha, só falar isso aqui rapidinho. Como ser alegre, né? Porque assim, eu tava conversando isso com a minha mãe hoje de manhã. Hum, Como ser alegre num mundo tão tão medíocre, cabuloso. É. numa situação tão ruim? Como ser alegre em meio a tanta tribulação? Como ser alegre como Abraão levando o seu filho a um sacrifício? Como ser alegre como Moisés caminhando por um deserto com um povo ingrato? Como ser alegre como Davi com um reinado que lhe foi dado por Deus, mas não lhe foi dado pelo povo e com uma família toda destruída, porque não quis buscar a palavra de Deus? Como ser alegre? Como ser alegre em meio disso? E a palavra de Deus diz que o querer vem de Deus e o poder também vem dele. E que Então, tudo que quer você ser pedir a alegre? ele, ele vai te dar. A Peça a medida Deus dele é alegria. sacudida, recalcada e transbordante, né? Ele Ele não te dá só transborda um a alegria. pedacinho. Exatamente. E aí a gente volta à paz que excede todo o Todo entendimento. entendimento. É isso aí. Porque é Deus quem te dá a paz, é Deus quem te dá a alegria, E aí, né? como que faz isso? Fazendo ele sorrir primeiro. Não é condicional, sabe, Cláudia? Não é condicional. Não é. Eu vou ter que fazer Deus rir para ele me fazer feliz. Provavelmente, provavelmente, onde está a sua felicidade não é onde está a felicidade de Deus para você. E às vezes Não, você vai não é. ficar num looping de eu quero, 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 eu quero. E existe vontade de Deus e permissão de Deus. E quando a gente está debaixo da vontade dele, tudo aquilo que a gente faz é igual o filho pródigo. Tudo aquilo que a gente faz vai gerar resultado, certo? E vai gerar resultados exponenciais para Deus, para o outro e talvez para você. Mas não importa. Porque quando você está debaixo da vontade de Deus, não importa. Importa você olhar para um lado e para o outro e você ver a felicidade do seu irmão, porque isso vai te completar. Estava conversando É com isso aí. Deus E sobre olha, isso. olha isso. Isso que você falou é tão fantástico, porque assim, ele volta a Números 6, 22 a 27, que ele fala assim, em sua graça e misericórdia. Então, Exato. assim, poxa, como é que eu corrijo, então, isso que eu faço? Como é que eu corrijo quem eu acabo estando, né? Porque não é quem eu sou, é quem eu estou no momento. Como é que eu corrijo isso? Eu corrijo com paciência, né? Eu preciso entregar a Deus os meus fracassos, entregar a Deus as minhas fraquezas, entregar a Deus os meus enganos, minhas mentiras, minhas corrupções, tudo aquilo que não agrada. Eu tenho que entregar a Ele e pedir, me ajuda a mudar. Isaías diz assim, Senhor, como é que eu posso falar da tua palavra se eu É sou isso um aí. homem de lábios impuros? É isso E o Senhor vai lá e toca na boca, nos lábios de Isaías e transforma a vida de Isaías. Então, como corrigir isso? Do mesmo jeito que eu Exatamente. tenho alegria, Exatamente. pedindo E a Deus. lembra disso. E quando Moisés disse que eu sou pesado de boca e Deus volta uma pergunta para ele refletir e diz: Mas e quem é que fez a boca do homem?
Então, se eu fiz a sua boca pesada, é porque tem algum motivo para essa parada. Então, pare de me dar desculpa e vá e faça. E por isso que ele achou alegria. Ou quando Deus olhou para a terra e decidiu, eu vou acabar com tudo, ele achou um ser humano que tinha intimidade e comunhão com Deus. E aí ele se alegrou. Como que eu faço para alegrar a Deus? Volta a pergunta. E a gente vai ensinar isso hoje nessa live. Essa live é justamente para isso. Como que eu faço para agradar a Deus? Então, se você é grato por isso e quer aprender como fazer Deus sorrir, faz o seguinte: senta o dedo aí num aviãozinho e no coração e convida 5 pessoas que você acredita que precisam, neste horário de almoço, entender e ouvir a palavra de Deus e entender como é que faz para eu agradecer. Como que eu faço para Deus sorrir? Para fazer Deus sorrir. Como que eu faço? Eu acho como Moisés, eu acho como Noé. Tá? E Noé fez o seguinte, olha só, o que é que Noé fez, Cláudia? Noé, o primeiro ponto ele fez foi amar a Deus mais do que a qualquer coisa. Foi o primeiro ponto que Noé fez. Ele amou a Deus mais do que a qualquer coisa. Como assim mais do que a qualquer coisa? Se você pegar a Bíblia e lê-la, na história de Moisés lá, de Noé lá em Gênesis, você vai perceber o seguinte, que Noé tinha família. Sem cães já eram os 3 filhos, e mais as noras e a esposa. Foi quem Deus escolheu e viu e disse, vou salvar essa família. Mas ele tinha irmãos, ele tinha pai e mãe. E esses vão ficar. Olha só, preste atenção nisso. Preste atenção nisso. E Deus dá oportunidade para eles irem, não é assim, Deus disse, Deus determinou, vai entrar só sua Não, é. família. Ele diz assim, anunciai, anunciai. Se eles quiserem entrar, bem, mas quando eu fechar a porta, não vai mais se abrir, Exatamente. né? E, e, Então, e anunciai. como que Noé, uma das provas é essa, Noé olhou para um lado, olhou para o outro e falou assim, Senhor, eu vou porque eu te amo. Eu vou porque eu te amo. Posso falar uma outra coisa, assim, antes do Senhor, eu te amo e a minha família? Porque Aham. assim, ele pode até ter pensado assim, não, minha família vai aceitar e vai entrar, ele pode ter pensado. Mas olha só, não chovia. Se você olhar, Não né? chovia. Ele Ué. vinha Um uma brisa, orvalho. não, um orvalho e molhava toda a terra. Então não chovia. Nunca, E aí nunca Deus tinha vira para chovido, você né? e fala assim, ó, Choveu, vai nunca. chover. Que é isso? O que é Chuva. isso? O que é isso? Eu ia chegar lá, mas tudo bem. O que é chuva, né? Isso aí está no processo Vamos da alagar, obediência, é o segundo item. É isso aí, está no processo da obediência. É isso, vão está alagar certíssimo. toda a terra. O que é alagar? O que é É, dilúvio? é. Vamos fazer uma arca. O que é arca? Ele não sabia o que era barco. Ele não sabia nada. Não é? É. E aí ele Isso é fala, bora. impressionante. E ele diz, Quer sim, fazer senhor, Deus é esse sorrir? aqui. É isso aí. Quer fazer Deus sorrir? O primeiro ponto é: vá comer 1 quilo de sal com Deus. Meu pai costumava dizer isso. Quer conhecer alguém? Vá comer 1 quilo de sal com essa pessoa. Eu quero te perguntar aí do outro lado aí, eu queria que você colocasse aqui no chat assim, de verdade, quanto tempo mais ou menos que demora para acabar 1 quilo de sal na sua casa? 1 mês, 2 meses, é, 15 dias? Se for 15 dias e dependendo da quantidade de pessoas da sua casa, tome cuidado. Porque o negócio está muito salgado aí na sua casa. Tá Mas muito meu pai salgado. costumava dizer isso, sabe? Quer conhecer verdadeiramente uma pessoa? Vai comer 1 quilo de sal com ela, ou seja, vai ter intimidade, comunhão, conhecer, porque 1 quilo de sal demora um certo tempo para acabar. Então você vai conviver com aquela pessoa um determinado período. E aí você vai conhecer verdadeiramente quem é aquela pessoa, o que ela faz, o que ela deixa de fazer, quais são os seus defeitos e quais são as suas qualidades, né? Então é muito importante a gente entender e perceber isso. Primeiro ponto é, quer fazer Deus sorrir, vai ter intimidade com Ele, vai ter comunhão com Ele. Há uns 2 meses a Sônia está falando aqui. É Vai ter isso, mais ou comunhão com menos. Deus. Vai ter comunhão com Deus. Aqui a gente come muito cuscuz, ele demora menos tempo. Aqui demora 1 mês e meio, no máximo 2 meses. Porque a gente come todo dia de manhã a gente come cuscuz. Aí tem que ser com sal. Então, olha só, o segundo ponto é esse que a Cláudia estava falando, que me chamou a atenção, é quando confiamos nele completamente, ele sorri.
Quando nós fechamos os olhos e confiamos completamente no nosso Pai, ele sorri. Ele olha para a E gente e aí eu fala assim, volto para oh, Isaac, né? Para Abraão e Isaac. Quando Abraão chega e diz assim, eu não vou falar nada para minha mulher, porque se eu falar, né, vai sair chorando atrás de mim e eu não vou falar nada para ela. exatamente. Bora, Isaac. Sara vai Bora. voltar A a ser gente vai fazer. Sarai, porque o negócio É. vai, o bicho vai pegar. É. Então, bora, Isaac. Bora que a gente vai entregar um sacrifício ali. E aí E a quando ele obediência de sobe, Isaac. ele fala assim, ó, os servos, vocês vão ficar aqui, nós vamos e nós voltaremos. Nós Voltaremos, voltaremos. nós voltaremos. Quer dizer, a Exatamente. certeza de que Deus vai fazer alguma coisa. Alguma O que coisa. ele vai fazer, eu não estou preocupado. Eu sei que ele Isso é a vai fazer. confiança. Essa é a confiança, né? E não E é aí teste ele lógico, sobe. porque ele podia falar assim, é teste lógico, porque olha só, Deus me falou que eu vou ser pai de multidões, que eu não vou conseguir contar nem os céus nem a terra. Ele está de zoação comigo, ele não vai me deixar matar Isaac. Não, ele pode me dar outro filho, né? Não é só Isaac, Pode Isaac pode ser só... estabelecer aí Ismael. É, exatamente, pode E ser, aí você entendeu? pensa Então, assim: ai meu Deus, foi por causa da minha desobediência a Deus. E eu fiz um filho fora do meu casamento, Ismael, e agora, entendeu? Então Deus vai me dar Ismael aí de volta. Ele podia pensar milhões de coisas. milhões de coisas, Mas como nós ficamos pensando aqui, querendo entender a Deus. Quer ter a paz que excede todo o entendimento. Pare de querer entender. Só só viva o obedeça. processo. É muito difícil falar isso, é muito difícil viver É, isso, é muito difícil. é difícil Nós falar. sabemos. Eu podia até falar assim, antigamente era fácil falar, mas hoje é difícil falar também. É difícil É, falar, é difícil viver, é viver. difícil tudo. Mas, Marcelo, sabe o que eu acho bonito nessa história de Isaac? É Isaac também. Porque ele podia sair correndo, cara. Ele podia falar, A meu pai confiança pirou. dele no pai dele, é. Meu pai enlouqueceu, tá doidão, velho. Ele deve ter achado umas ervas aí meio maluca, tá tomando todas. Meu pai pirou. E aí Gente, ele meu chega pai lá já e tá fala, pai, tão, né? cadê a ovelha? Né? Já Cadê o tá sacrifício? velhinho. É. É. Onde é que tá o sacrifício? E aí Abraão vira e fala assim, Deus proverá, meu filho. Deus proverá. E Ó, aí ele vai e deita o filho ali naquele altar e o filho deita. Ele amarra o filho e o filho, tudo bem. Entendeu? Beleza, mãe, vou morrer, só o sacrifício. Então não é só Abraão, gente, é Isaac ali também. A gente olha só, e deixa eu te entende e falar uma coisa internaliza muito Abraão, importante, Cláudia. mas e Isaac? Não é Abraão, não é Isaac, é o Espírito Santo de Deus. É É verdade. impressionante o poder do Espírito Santo de Deus. Quando eu perdi o João, Fernando me ligou. Fernando me ligou, eu estava no trabalho. Aí ele me deu a notícia de que ele estava ruim. E a gente saiu correndo para o Valparaíso. E foi correndo numa tranquilidade que eu freava nos pardais para não tomar multa. Tu acredita nisso? Eu freava nos pardais para não tomar multa. Depois que a gente recebeu a notícia, eu não sei se você percebeu, mas o semblante de tristeza, mas de tranquilidade cheio do Espírito Santo tomou conta da gente. No enterro do João, o Espírito Santo tomou conta de mim de uma forma tão gigantesca e está conosco até hoje de uma forma tão cabulosa, mas tão cabulosa, que assim, cara, é sobrenatural o negócio. Não dá, tem que vivenciar. Eu não desejo que você vivencie isso, Não, sabe? Não, 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 não pra nesse, ninguém. não nesse tipo de problema. Mas eu Pra ninguém. desejo que você vivencie a paz que excede todo o entendimento. Tudo, entendeu? Porque não dá para entender, velho. Não dá para entender. E se eu não entendo, eu não consigo explicar. Tem que viver. A paz que excede todo o entendimento, você tem que parar de querer entender e viver, velho. Porque não tem outra forma, não tem outra forma. E Deus está me respondendo aqui uma situação do presente agora, para dentro de mim. É impressionante como a palavra de Deus é uma faca de dois gumes, que corta muito mais do que pensamento ruim, como diria meu pai.
E não é só para você, mas é para nós também. Como ele me responde aqui do trono algumas coisas importantes para mim mesmo. Então é assim, quando confiamos nele, eu volto em Noé. Eu volto Noé quando confiamos nele, que ele diz assim, olha só, jamais tinha visto chuva. O que é chuva? Não tinha chovido nunca. A palavra de Deus diz isso, que era um orvalho que passava ali e que molhava a terra e que sustentava as plantas. Era uma coisa natural que acontece até hoje. Se você acorda bem cedinho, você pisa na grama, ela está molhada. Aquilo é orvalho, é sublimação. Deus é perfeito. Ele faz assim, o que é sublimação? É quando você transforma em algo de gasoso para líquido, ou alguma coisa que você transforma de sólido para gasoso. Ele não passa pelo estado intermediário antes. E isso é sublimação. E eu aprendi isso, acho que na sexta série no colégio. Ou foi na oitava, não sei. Então, quando ele passa sem intermediário, ele passa de sólido para gasoso. O exemplo disso é naftalina. Naftalina, ela não derrete e vira líquido. Ela evapora do sólido para o gasoso. A mesma coisa, o contrário. Quando você está no carro dirigindo, embaça o veículo. É quando passou do gasoso para o líquido. Não, isso Não, perdão. Esqueci agora e não importa em relação à química disso. O que importa é o seguinte, é que todas as manhãs Deus transforma o ar em água e molha a grama e molha as plantas, e isso é extraordinário. E era assim que as coisas funcionavam. Não tinha chovido, não chovia. Nunca tinha chovido. Então, como que eu sei? Eu vou inundar a terra. O que é inundar? Noé morava a quilômetros e quilômetros do mar. Ele não sabia exatamente o que era aquilo. Ele não sabia o que era uma inundação, ele não sabia o que era uma embarcação, ele não sabia para que lado que ia, como fazer ou deixar de fazer aquela parada. Né? E ainda assim, Deus deu instruções para ele de como fazer. E ele tinha um terceiro problema, que é como que eu vou fazer para reunir esse tanto de bicho? Né? É verdade. Você está me ouvindo aí? Tô te ouvindo. Então, assim, é incrível esse posicionamento com relação a Noé, porque, assim, aí tem a questão da obediência, né? O Senhor coloca para ele o que ele tem que fazer e ele diz, beleza, estamos juntos, vamos nessa, né? Tem a questão aí da família, como você falou, né? De que minha família não vai, quer dizer, minha parentela não vai, porque, assim, no início eu até acho que, assim, no coração dele pode ter brotado um sentimento de que, de repente vai, né? A gente contando tudo, e eu acredito, não sei. Mas quando ele começa, que as pessoas começam a caçoar dele, as pessoas começam a rir dele, achar engraçado o posicionamento dele, eu acho que ali existe assim, meu Deus, vou perder, né, meus amigos, vou perder minha parentela, vou perder todo mundo, porque as pessoas não acreditam nisso. E o desespero na hora que Deus fecha a arca, porque aí começa a chover, Aí e Deus sim a fecha a ficha arca, cai, né, Cláudia? e aí o povo começa a bater querendo entrar, e agora não dá mais. Você tinha que acreditar antes de acontecer. Agora que aconteceu, você quer entrar na arca? Não, não é assim. É a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, Se vê, mas se mas se espera. acredita. Exatamente. Então, E eu aí não a sei gente se vai. está na sua pontuação aí, Está no mas eu ponto 3 acredito que exatamente. a fé é o próximo ponto, Uau, é né? isso aí. Exatamente. Uau, é exatamente isso, Cláudia. O terceiro ponto. Deus sorri, ele se agrada quando a gente obedece incondicionalmente, quando a gente acredita e faz, né? Então é exatamente isso. Noé obedeceu. Noé obedeceu. E obedecer tardiamente é desobediência. Obedecer tardiamente é desobediência. Como assim, Marcelo? Aquele filho que diz assim, não vou fazer, e 2 horas depois ele vai lá e faz, é desobediência. Certo? Aquele filho que diz, vou fazer e não faz, é desobediência. Aquele filho que diz, não vou fazer e não faz, é desobediência.
Então, Deus se agrada quando nós obedecemos. Quando nós. Então, olha só. A gente está ensinando aqui como fazer para fazer Deus sorrir. Por que, que eu tenho que fazer Deus sorrir? Porque ele diz aqui, ó. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Assim como? Fazendo resplandecer o rosto sobre vocês. E o que é resplandecer o rosto? É fazer Deus sorrir. É fazer Deus contente, é fazer Deus alegre. E eu vos abençoarei. E aí como é que eu faço isso? Amando a Deus mais do que a tudo. E a gente está dando o exemplo de Noé. O segundo ponto é, quando confiamos nele completamente, fechamos os olhos, mesmo sem ver, e fazemos. E o terceiro ponto é, quando nós obedecemos incondicionalmente. Já pensou se Noé, no meio da chuva, ficasse com dó das pessoas, abrisse a arca, tirasse o betume e colocasse mais pessoas para dentro? É incondicionalmente, parcialmente é desobediência. É incondicionalmente. É É. incondicionalmente. E olha só, o ponto 4 nosso é o seguinte, Cláudio. Deus sorri quando adoramos e somos gratos. Quando adoramos e somos gratos. Como que Noé fez isso? Ele fez isso da seguinte forma. Ele, quando terminou o dilúvio, a primeira coisa que Noé fez foi o quê? Você lembra? Perdão, repete a pergunta. Quando o dilúvio acabou, quando ele soltou as pombinhas lá e voltaram e não voltaram mais, Sim, e fez, aí abriu a porta. ele fez um sacrifício, né, em adoração ao Senhor, em agradecimento a tudo que ele tinha Uau, feito por uau, ele. é isso aí. Então, Ele é, construiu um é, é, altar, pegou umas aves, fez um sacrifício em adoração a Deus, por tudo aquilo que ele tinha vivenciado. Olha só que extraordinário isso. Tudo aquilo que ele tinha vivenciado. O que, que foi que Noé vivenciou por 120 anos, velho, construindo uma arca? Ele passou 120 anos construindo uma arca e 120 anos sendo caçoado pelas pessoas. Vai chover? Não. Que chuva? O que é chuva? Você está ficando doido. Tem que internar você no hospital de loucos da antiguidade. Sabe? Tem que colocar você e jogar igual aquele desenho A Família Dinossauro, que pegava os velhos e jogava pela, pela, pelo... Você lembra desse episódio? não lembro não. Os velhos, Jogava. quando faziam uma determinada idade, eles eram jogados precipício abaixo, porque não serviam para mais nada e só davam trabalho. E aí, eu acho que eles queriam, tipo, fazer isso com Noé, né? Tá ficando doido, tá ficando louco. 120 anos construindo uma arca. E esse tal de chuva não chega. Sabe? Então, assim, ele perdeu entes queridos, ele passou 120 anos construindo algo para se salvar. E algo que não ia conseguir salvar outras pessoas. 120 anos. Viveu em meio a bichos, a bosta, a cocô, a rugido, a animais que viviam acordados durante a noite e outros que viviam acordados durante o dia e tinha que cuidar desses animais todos. E era ele, mais 100 cães Jafé, mais as 3 esposas, mais a esposa dele. Então, 6, 7, 8 pessoas. 8 pessoas para cuidar de a quantidade de bicho que a gente tem. Pensa bem nisso. Pensa bem nisso. E aí, o que ele fez quando terminou isso tudo? Ele disse: eu tenho que construir o altar e agradecer a Deus, porque acabou. Né? Né? Chega, Ele né, Senhor? agradeceu, ele construiu um Eu altar lembrei e de uma, ele eu sempre lembrei colocou de Deus em primeiro uma, lugar. de uma história que meu pai falava, assim, onde De é onde que é que ele botou essa jogava bosta tanto toda? cocô de bicho? Hã? Onde é que ele achava tanta comida para dar para os animais? Exatamente. Pois Nunca é, se Deus, sabe se Deus Deus não provia, né? hibernou os bichos, né? Ou se hibernou. Botou lá dentro e hibernou, igual faz com os ursos, que passa 6 meses dormindo. Vai, por que não? Deus pode todas as Né? coisas.
Então pode Ele é ter o sido dono. isso ou não, mas o que que ele fez? Ele simplesmente construiu um altar e agradeceu. Hoje em dia, depois da morte de Jesus Cristo, depois que Jesus Cristo é o verdadeiro holocausto, a gente não precisa sacrificar animais mais para poder fazer o holocausto, agradecer a Deus por nada, né? O que nós precisamos de verdade, do fundo do nosso coração, é sacrificar o nosso Isaac. É aquilo que nós temos como prioridade, aquilo que nós temos como rei dentro do nosso coração. É aquilo que reina dentro do nosso coração, aquilo que nós temos como importante, os nossos pais, os nossos filhos, as nossas perdas, as nossas vidas extraordinárias, as nossas vidas financeiras, aquilo que a gente quer verdadeiramente alcançar e que isso Não pode estar significa sendo que são maior do que coisas Deus na sua ruins. vida, mas se estiver sendo maior do que Deus na sua vida, está te prejudicando de algo, está reinando na sua vida. E é esse Ó, holocausto, é essa entrega que Deus espera que façamos para Ele. e Deus coloca isso bem claro, Marcelo, quando ele fala assim: se o teu olho te faz pecar, arranca ele e lança fora. Se teu braço te faz pecar, arranca ele e lança fora. Então o Senhor está dizendo assim: qualquer coisa que te faça pecar. Quem fez o olho? Foi Deus. Quem fez a boca? Foi Deus. Quem fez o braço? Foi Deus. Como é que ele me faz pecar? Porque eu corrompi de alguma forma. Então não significa são só as coisas ruins. Não, são as coisas boas que estão acima de Deus na minha vida. Então essas coisas precisam ser arrancadas e jogadas fora para que eu possa estar dentro da presença do Senhor 24 horas. É isso aí. É isso aí. E uma outra Uma das coisa. coisas que esse livro fala, que eu acho muito interessante, e que ele marca profundamente isso, ele diz: hoje, agora, não existe amanhã. É hoje, É isso agora, aí. neste momento. Não existe amanhã. Não existe amanhã. O quinto e último passo para tirar um sorrisinho de Deus, para fazer com que ele sorria, para que ele resplandeça o seu rosto sobre você, é: Deus se agrada quando usamos o nosso talento. Deus se agrada imensamente quando nós usamos o nosso talento. Jesus Cristo diz assim, ó, em uma parábola, ele diz assim: o reino dos céus é como quando um senhor que vai viajar. É isso que Deus fez. Ele veio aqui, construiu a terra e foi viajar. Voltou para o reino dele. E deu a nós talentos, né? E disse: Sim, você vai ficar com tantos, e deu a nós tantos talentos conforme as nossas competências. Está escrito isso na parábola. Ele disse: ele distribuiu conforme a competência de cada um. A um deu 5, a outro deu 3 e a outro deu 1. Você quer mais? É simples, velho. Aumente o seu nível de competência para ter mais. Sabe? É simples assim. Eu preciso aumentar o meu nível de. O que é competência? Competência é quando você é competente em algo. Quando você sabe fazer algo. Você sabe fazer alguma coisa, você é competente naquela parada. Você tem conhecimento para realizar e tem conhecimento e coragem para fazer. Porque conhecimento não é só botar a parada aqui e gerar obesidade cerebral. É colocar em prática, é fazer. Entendeu? Isso que é o talento. E Deus se alegra demais quando nós usamos o nosso talento. E ele diz exatamente isso. E aí todo mundo sabe a parábola dos talentos. Nesse livro tem uma parte aqui que diz assim, ó: no filme Carruagens de Fogo, o corredor olímpico Eric Lindell diz: creio que Deus me fez para um propósito, mas ele também me fez veloz. E quando eu corro, sinto que agrado a Deus. Mais tarde ele diz: desistir de correr seria desprezá-lo. Não existem habilidades não espirituais, somente habilidades mal empregadas. Comece a usar as suas habilidades para o prazer
de Deus. Comece a usar as suas habilidades para o prazer de Deus. Não é para você ganhar dinheiro, não é para você ser próspero, não é para que Deus te abençoe. É para que ele se alegre. A bênção é consequência da alegria de Deus. Sabe? A parte que eu acho mais importante é quando ele fala: não existe habilidades não espirituais. Espirituais. Boa. Existem habilidades mal empregadas. É isso aí. Então, todas as habilidades que nós temos São são para a glória de Deus. espirituais. E para a glória de Deus. É É isso. extraordinário isso. É extraordinário isso. E aí ele diz assim, ó: que providências você vai tomar a partir de agora? Agora que você sabe que os 5 passos para tirar um sorriso, uma gargalhada do Senhor, o que que você vai fazer a partir de agora? Eu quero que você pare e pense e considere justamente essa tarefa. Considerando que Deus sabe o que é melhor para você, quais as áreas da sua vida que você precisa mais confiar nele? Eu já defini a minha, quando eu estava estudando para fazer essa live hoje. Eu já defini. Cláudia deu um sorriso aí, eu acho que ela até sabe qual é. Eu já defini qual é a área da minha vida que eu preciso confiar mais nele. Defina qual é a área da sua vida que você precisa confiar nele. Entregue para ele, confie nele e arranque um sorrisão do seu pai. É Isso é muito engraçado que a importante. gente é curioso, né? Engraçado, é curioso que a gente estava falando sobre isso hoje de manhã, né? Minha mãe. A gente É? estava conversando. E assim, qual é a área da nossa vida que eu preciso entregar, né? Porque Uhum. a gente entrega e toma, entrega e toma, Entregue e toma, entrega e toma, entregue e toma. entrega e toma. É isso Então, aí. assim, entregar e deixar. Esse é o único, as únicas coisas que nós podemos delargar é quando a gente entrega na mão de Deus, aí você delarga, entendeu? Porque assim, quando você entrega na mão de pessoas, aí você tem que delegar. Você É. vai lá, fica olhando, vê se está certinho. Na mão de Caramba, Deus é Cláudia, delargar. caramba, Cláudia, que Delargar. massa isso, que massa essa analogia. Mas é muito massa isso, velho, muito massa isso. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Isso é um insight extraordinário, um insight extraordinário isso. Porque assim, quando você está trabalhando um processo de liderança, quando você está trabalhando num processo de liderança, é justamente isso, delegar a tarefa, você fazer olhando. Você faz e a pessoa olha, você faz a pessoa olha, você faz a pessoa olha, a pessoa faz e você olha, a pessoa faz, você olha e dá feedback, a pessoa faz, você olha e dá feedback, depois a pessoa faz sozinha, você dá feedback, depois a pessoa faz sozinha e você uma vez por semana vai lá e checa, duas vezes por semana, depois uma vez por semana, depois uma vez por mês. Esse é o processo de delegar tarefas. Com Deus é diferente, velho. É delargar mesmo, é você larga e confia e descansa nele. Não significa que você não vai fazer. Não significa que você vai fazer assim. Entreguei a minha vida financeira nas mãos de Deus. Ele vai tomar conta e vai fazer brotar dinheiro na minha conta. Vou maratonar a Netflix. Não, aí Deus não. que pague minha Netflix, porque ele disse que vai cuidar de mim. E eu quero dinheiro na conta em tal data, porque quando vence a Netflix. Se eu não tiver Netflix, eu não vou mais conversar com Deus, nunca mais na minha vida. Não é assim que a parada Aí Deus vai funciona. olhar assim pra você e falar assim, ô coitado. Assim, meu Deus, olha só. Acho que é Mas eu tô Jesus, né? assistindo, mas eu É tô Jesus, né? assistindo, mas eu tô assistindo Gênesis Deus na Netflix. Não, acho que é Jesus, né? Porque diz que quando Jesus morreu aí, ressuscitou e foi aos céus, né? Aí Deus chama Jesus e diz que agora ele é Deus e o Deus dele é Deus, né? Então, Uhum. aí eu acho que é Jesus fazendo assim, ai meu Deus do céu, eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Não vou nem levar essa oração a Deus, porque não vale nem a pena. Espírito Santo,
Essa aí eu vou Converte aí, que tá essa aí, difícil. essa aí eu vou tratar com ele. Espírito, vambora? É, Vamos fazer um trem com esse rapaz aí, porque o negócio tá estreito. Então é tá isso, ruim querido. aí, Olha viu? só. Delarga. Delarga. Delarga, mas Dele. faça a sua parte, certo? Porque, ó, o manual da vida, que é a palavra de Deus, sempre diz isso. Eu vou finalizar dizendo isso. Ó, o Senhor vos abençoe e vos guarde. Isso foi o que Deus manda Arão fazer para o resto da vida, e os seus descendentes e todos os sacerdotes façam isso até o final da vida. Ou seja, abençoem dizendo: que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. E o Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhe dê a paz. Assim os sacerdotes poderão, porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu vos abençoarei. Assim como fazendo Deus sorrir. E como que eu faço Deus sorrir? Volta lá no início da live, que vai ficar gravada, e veja os 5 pontos de como fazer Deus se alegrar com a nossa vida. E Paizinho lembre, querido, só, diga. só para eu... E lembre-se, né? O Senhor te olhe com agrado, o Senhor te olhe com amor, Uau. né? O Senhor te olhe com agrado, quer dizer, Ele tem agrado de você, o Senhor te olhe com amor, amém? Em nome de Jesus. Paizinho querido, muito obrigado por essa palavra de hoje, obrigado pelos insights, obrigado pela tua vida na nossa vida. Obrigado pelo teu Espírito Santo, pelo teu Filho que nos permitiu, a partir deste holocausto, deste sacrifício, sermos co-herdeiros com Ele, sermos filhos do Senhor. E nós só somos filhos por causa desse sacrifício. Não tem palavra, não tem gesto, não tem atitude, não tem vida que possa agradecer o quanto que isso foi maravilhoso para nós. Mas mesmo assim, Senhor, nós agradecemos e vamos agradecer todos os dias. Senhor, Amém. coloca no nosso coração os 5 pontos de como alegrar a Ti, de como fazer o Teu rosto resplandecer sobre nós, para que o nosso coração alegre formoseie o nosso rosto. Pai amado, nós voltamos lá em Jacó e pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que não nos falte o que comer e o que vestir. E que tudo aquilo, tudo aquilo que o Senhor nos der, seja para a tua glória. Seja para que servimos todos os dias mais e mais a ti. É isso que pedimos a ti. Que sejamos mordomos, servos fiéis. E que usemos os nossos talentos a cada dia para alegrar o teu rosto. Em Amém. nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo no coração. Até amanhã, até mais tarde. Claudinha tem 0659 hoje. PM. Tamo junto até depois do fim. Amo demais vocês, viu? Obrigado. Olha só, a Sônia tá aí, ó. É a Sônia. Ela tem um grupo, Cláudia, chamado que lê tá lendo um livro, acho que é esse mês, e vai ser minha primeira participação hoje. É Escola de Líderes. É um encontro no Zoom de 8 às 22, se eu não me engano, toda terça-feira. Eu vou te mandar o Legal. link, eu tô no grupo do WhatsApp. Sônia, se você puder mandar o link aí para a Cláudia, se você ainda tiver aí, mandar o link para a Claudinha também e puder abrir essa participação. É muito bacana. A Raquel que me indicou, ela disse que é muito legal, vai ser minha primeira participação hoje. E tamo junto, tá bom? Vamos sim, com certeza. Beijão, brigadão. Beijo, Até galera. amanhã, Deus até mais abençoe. tarde. Obrigado pela participação e que o Senhor possa continuar na vida de cada um, em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Tchau, tchau. Beijos. Tchau, tchau. Beijo. Até amanhã.